Bom dia primeiro, meus queridos e minhas queridas. Tá? Tem muitas caras. Bom dia, Sabrina. Bom dia, querida. Tem muitas carinhas aí que eu já conheço, tá? A maioria, né? Bom dia, Clara. Mais alguns, Wallace, bom dia, querido. Alguns, né, que eu não conheço, sejam bem-vindos também. Nós estamos, Maria Eduarda, bom dia. Nós estamos aqui com a equipe de Cataguases, segundo e terceiro ano da equipe de Cataguases, a equipe de Leopoldina, segundo e terceiro ano da equipe Leopoldina. Essas 4 turmas eu conheço, porque eu dou aula para as 4, tá? Mais uma equipe de Visconde Rio Branco, tá? Essa turma eu não conheço, tá? O Luciano, inclusive, e o Anísio, que são diretores de lá, que pediram o ingresso desses alunos, sejam muito bem-vindos, tá? O equipe de Tocantins, meu amigo Ricardo, alô, Ricardo, se estiver aí, seja bem-vindo, você e essa turma maravilhosa aí de Tocantins, que eu sei que é uma turma que também gosta muito de estudar, assim como a turma de Visconde Rio Branco também, que a notícia que eu tenho lá do Luciano, que é uma turma muito legal, muito unida, tá? Que gosta de estudar. Então, isso é importante, tá? A gente está aqui num janeirão, né? Bravo, estudando, cara. Isso não é para qualquer um, não. Eu me lembro que, quando eu era menino, né, da idade de vocês, assim, fazendo cursinho, né? Eu fiz o cursinho Equipe, lá em Viçosa. Na época não tinha essas modernidades, não, né? Não tinha online, não tinha equipe em outros lugares. A única equipe que tinha era Viçosa, tá? 1983 que eu fui fazer a equipe lá. Então, só tinha equipe lá dentro de Viçosa mesmo. E, se eu não me engano, tinha uma equipe em Viçosa e Ubá. Não, Viçosa, Ubá e Ponte Nova. Eram as 3 unidades do equipe só, naquela época. E eu fui lá fazer o equipe, e eu me lembro que já era uma tendência, né? Que as vagas dos cursos concorridos, medicina, na época, engenharia civil, sabe? As outras engenharias também, odonto, aqueles cursos bem mais concorridos, eram tudo capturado pelos japas. O japonês capturava aquilo tudo. Aí um professor, uma vez, né, a gente ficava, os caras vêm lá do Japão, né, e acaba, né, os descendentes aí ficam pegando as vagas de tudo. Aí esse professor perguntou para a gente, né, por que vocês acham que eles pegam essas vagas? Por que eles são a maioria dentro dos primeiros colocados de tudo quanto é curso? Na minha época, hein, gente, 1983, né? Porque eles são mais inteligentes? Não existe isso, né? O cara era professor de biologia, e eu também sou professor de biologia. Não existe um genótipo que dê inteligência para um aluno, sabe? Não existe se falar que aquele povo ali, se eu falar de raça, é pior ainda, né? Não existe raça dentro da espécie humana. A gente fica com esse negócio de raça negra, raça branca, raça alemã, raça puritana. Não existe isso. Dentro da espécie humana, nós só temos uma subespécie só, tá? E todos nós somos praticamente, genotipicamente, muito semelhantes, tá? Para você ter uma ideia, a semelhança entre a espécie humana e o orangotango, tá? A diferença é menos de 3% do genótipo. Nós somos 97, alguma coisa por cento semelhantes genotipicamente a um chimpanzé. Então, vocês percebam que não há diferença dentro da espécie humana. Voltemos, então, ao tema. Aí nós perguntamos, por que o japonês é mais inteligente? Não tinha nada a ver com inteligência. Tem a ver com cultura, com dedicação. Tem a ver com a pessoa não adianta o seu pai, sua mãe, alguém mandar você fazer alguma coisa. É você que tem que querer fazer. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. No dia 4, 7h30 da manhã, todo mundo aí presente na aula. Isto é dedicação. Isso você está se cobrando para que você consiga. É assim que nós vamos... Eu me lembro, no caso desse... Vou falar do meu time, coitado, está rebaixado já praticamente, que é o meu Botafogo, né? E se pior, não vai ser só rebaixado, não, vai acabar, vai fechar as portas. Tá? Mas é bom que aí eu paro de sofrer, né? Eu não vou torcer para... Eu vou torcer só para o Brasil daí para frente e para de sofrer, né? Mas, você vê
que coisa, como é que são as coisas, né? Esse japonês que estava lá, o Honda, que estava no Botafogo, nem está mais, já pulou fora do barco. Ele, no dia dos treinamentos, os jogadores estavam treinando, acabava o treino, eles bebiam um copinho de plástico de água, jogavam assim no canto do campo, tirava a roupa do treinamento, estava todo suado, jogava no canto assim, na beirada do campo. Para quê? Para que o roupeiro viesse pegar. Ele ia lá, tá? Quietinho, pegava todas as camisas, jogava dentro do recipiente de camisa e pegava todos os copinhos de plástico e jogava no lixo. A gente viu isso na Olimpíada aqui no Brasil, acabava o jogo, acabava alguma coisa, os japoneses que estavam lá, iam lá e tiravam o lixo, guardavam, colocavam, não é que levavam embora para casa, mas guardavam nos recipientes corretos. E isso é dedicação, isso é cultura, tá? Então, a gente precisa ter isso. Eu estou falando japonês, porque eu gosto muito, acho um povo espetacular, uma cultura muito legal, e eles cultivam, né, o amor próprio e o amor geral, né, do coletivo. E a dedicação, gente, isso é fundamental. Então, parabéns, tá, pela sua dedicação. Deixa eu parar aqui, que já são 7 minutos de perda de aula já, e eu já estou meio atrasado com a matéria, entendeu? Então, vamos lá. Esse cursinho nosso, gente, ele tem... O Lucão já está até rindo aí, Lucão. Já estou atrasado com a matéria. Eu estou agradecido de estar com vocês aqui. Muito obrigado por todos estarem juntos aqui. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa nossa ideia, tá? Os professores vão estar trabalhando num período fora do normal. Vocês vão estar estudando, obviamente, tá? Eu já dei o foco de qual é a real disso aí, tá? Parabéns, tá? Isso tem retorno. A lei do retorno acontece. Tudo que você planta, você colhe. Vocês estão plantando a boa semente, vão colher o bom fruto, tenho certeza, tá? É isso aí, Ricardo. Tamo junto aí, Ricardão. Aparece aí, meu amigo. Se quiser falar alguma coisa, aparece. Eu perdi aqui, desculpe. Tá. Voltemos então. O Ricardo aí. Beleza, Ricardão? Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aí. Valeu. Bom demais. Boa aula aí, companheiro. Querido. Eu estou só dando uma geral aqui antes, já começa a aula. Então, gente, para a gente funcionar, nós vamos ter mais de 180 alunos nessa turma. Não vai entrar todo mundo de uma vez só, agora nós estamos com 76, tá? Mas eu tive conversando com o gerente lá do Plural, né, que trabalha com a gente aqui, e ele me disse que esse Meet, ele aguenta até 200 participantes de uma live como essa, tá? Então, o que vai acontecer? Pode ficar muito lento, pode começar a dar um delay muito grande. Então, eu peço para vocês, primeiro, que permaneçam com os microfones desligados e também com as câmeras desligadas. Para quê? Para que a gente diminua a emissão, né, de dados para essa nossa live. E aí, automaticamente, só uma pessoa falando e sendo mostrada a imagem dela, o Meet vai aguentar os nossos 180 alunos aí que devem entrar de vez em quando, tá? Outra coisa importante, na hora que você quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone e perguntar, não tem problema, tá? É lógico que um cursinho como esse que nós vamos começar hoje, não é um cursinho para tirar dúvidas, não. É um cursinho de relembrar, tá? A hora que vocês vão tirar dúvida vai ser de tarde, quando vocês vão pegar essa nossa gravação, a aula já está sendo gravada. Para quê? Para que você reveja o que foi falado, tá? Nós, os professores, vamos mandar também para os grupos, né, o nosso grupo aí de revisional, esse PowerPoint que eu vou usar aqui agora, eu vou mandar para vocês. Por quê? Porque vai ter uma série de tabelas, uma série de informações que vão estar no nosso PowerPoint, que eu não vou poder ficar parando muito para falar com vocês. Eu vou falar só assim, ó, tá vendo essa tabela aqui, gente? Dê uma olhadinha, que isso é importante, hein? Beleza? Depois vocês pegam o PowerPoint, né, que vai estar lá no WhatsApp, no nosso grupo, e dê uma olhada naquela tabela hoje à tarde, tá? Beleza? Esse grupo também vai servir para todas as informações. Qualquer dúvida. Flávio, tem um amigo meu que ele está tentando entrar aqui na live e não está conseguindo. Vai ser comunicado tudo nesse grupo. Flávio, você não conseguiu acabar a matéria hoje? É bem provável que não aconteça isso. Nós podemos marcar um restinho de aula hoje à tarde. Eu não quero é perder tempo para não perder a aula do próximo professor. Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum, tá?
Senão eu vou complicar a vida do outro professor. A gente marca. Olha, gente, hoje, 3 horas da tarde, dá para todo mundo aí? Tá? Eu vou retomar nesse mesmo link e a gente acaba o restinho que faltou aqui. Então, tudo isso vai ser combinado nesse nosso grupo, beleza? Eu acho que é isso aí mesmo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode perguntar diretamente no grupo, o Lucão vai estar lá olhando para a gente. Muito obrigado, Ricardo, por estar junto com a gente aí. Muito obrigado, Lucão, tá? Sua participação, cara, é fenomenal, como diria o nosso artista lá da Globo, né? Fenomenal, você é um fenômeno, tá? Obrigado, meu querido, tamo junto, tá? E aí eu vou começar agora a apresentar, porque eu já estou bastante atrasado com a matéria. Vê se eu estou apresentando aí, Lucão. Enquanto eu vou tentando abrir a apresentação aqui, tá beleza? Eu estou aí já. Joia. Ô, gente, nós vamos ter o seguinte, o nosso revisional, ele vai ser 3 semanas direto, né? A primeira semana vai ser uma semana que nós vamos trabalhar... Eita, tá dando um probleminha aqui. Aí, agora sim. A primeira semana nós vamos trabalhar com todas as matérias, tá? Na segunda semana, nós vamos trabalhar só com as matérias de português, história, geografia, filosofia e sociologia, porque vai ser as vésperas da prova de português e de história, geografia, filosofia e sociologia. Na terceira semana, a gente volta com a área de matemática, né, e a área de ciências, tá? Então, vai ser 3 semanas. A primeira semana geral, segunda semana vai ser de humanas, tá? E linguagens, e a terceira semana vai ser de matemática e de ciências, beleza? Tranquilo? Bem, na biologia, vamos dividir eu, Casale e o Rafael, tá? Eu vou pegar uma parte da matéria, o Casale outra parte e o Rafael outra parte. Eu peguei a parte mais difícil, como sempre, né? A gente deixa mais fácil para esses caras aí, quem não entende muito, né? É o contrário, hein, galera? É o contrário, hein? Tá? Eu vou pegar toda a bioquímica, vou pegar a classificação de seres vivos, vírus, bactérias, protistas, fungos, metáfita, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, depois vou pegar toda a fisiologia e anatomia vegetal, beleza? Tá? Então, vamos começar aqui agora com a minha aula programada número 1, que vai ser sobre bioquímica, tá? Nós sabemos que os compostos químicos que fazem parte dos seres vivos são 2 tipos, inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos são a água, os sais minerais, e os orgânicos, glicídios, lipídios, protídeos, calcio, ferro, fósforo, vitamina A e ácidos nucleicos, né? Aquela musiquinha imbecil de sempre, tá? Vamos lembrar que 70% a 80% do corpo de uma célula, né, é água. Os outros compostos são menos, mas a água é o mais abundante, tá? Bem, esses compostos, eles participam do metabolismo da célula. O que é metabolismo? São as reações químicas que fazem a célula viver. Esse metabolismo, ele é dividido em 3 tipos, tá? Quais são os 3 tipos de metabolismo da célula? O energético, o plástico e o de controle. O energético, o nome já diz, produz ou acumula energia. Quem é o principal composto envolvido nele? Glicose, glicídios, né? O segundo, lipídios. Cuidado, proteína está de vermelho aqui, por quê? Usar proteína como fonte de energia significa desnutrição celular, beleza? Tá? Bem, e as organelas envolvidas no metabolismo energético? Mitocôndrias e cloroplastos, beleza? Tá? No metabolismo plástico ou estrutural, ele vai formar as estruturas da célula. O principal composto é proteína, o segundo principal é lipídio, e algumas estruturas, né, como, por exemplo, a parede celular, é feita de glicídio. Tá? A principal organela envolvida no plástico são os ribossomos. E o metabolismo de controle? Controla e coordena toda a atividade da célula. Os principais compostos, ácidos nucleicos, proteínas, um tipo especial chamado enzimas, e raramente alguns lipídios, como é o caso dos hormônios, que também participam do metabolismo de controle. Quem vai fazer o controle da célula é o núcleo celular. Bem, dos compostos inorgânicos, o mais importante, com certeza, é a água. 80% a 90% da célula é composta de água. Lembrando que a água não é linear, que a água ela tem uma molécula angular. Isso cria um polo negativo, com 2 cargas negativas, e um polo positivo, com 2 cargas positivas. As 2 cargas negativas são do lado do oxigênio, e as 2 cargas positivas são do lado do hidrogênio. Portanto, a água é bipolar, sendo assim um solvente universal. Ela tem elevado calor específico,
e ela tem uma elevada tensão superficial. São as características da água. Disso, você faz com que a água tenha as seguintes funções: transporte de substâncias, meio para reação metabólica, onde acontece o meio aquoso, as reações químicas da água. Ela é um regulador térmico, ela é um regulador osmótico, controla a concentração de sais da célula. Ela tem um controle de pH da célula, muito importante. Ela é lubrificante. Como assim? Por exemplo, as cartilagens que estão entre os ossos, se não tiver úmidas, elas vão ressecar automaticamente e você vai parar de mexer o joelho, por exemplo. Tá? Bem, o outro composto inorgânico, né, a água, continuando, desculpe. A água, ela tem, a quantidade de água na célula varia quanto ao tipo de célula. Cada célula tem uma quantidade de água, tá? Dentro da célula, dentro do mesmo organismo, a atividade metabólica, quanto mais atividade metabólica tiver o órgão, mais água tem. Por exemplo, o cérebro tem muito mais água, por exemplo, do que um osso, tá? A articulação. Por quê? A articulação tem mais água para poder, acabei de falar, para ter a lubrificação. Agora, o osso tem muito menos água. Então, a atividade metabólica é diretamente proporcional à quantidade de água. A idade já é o contrário. Quanto mais velha a pessoa, menos água vai ter, beleza? E a quantidade de lipídio é a mesma coisa. Se uma pessoa engorda muito, ela vai diminuir a quantidade de lipídio. Lembrando que lipídio é apolar, tá? Bem, os sais minerais são os compostos menos abundantes da célula. Eles são tão pouco abundantes que eles são medidos na quantidade de ppm, parte por milhão, ou ppb. Aqueles que estão em quantidade um pouquinho maior, ppm, são chamados de macronutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. São 6 só. São esses 6 aqui, vamos lembrar. NPK, cálcio, magnésio e enxofre. NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Agora, micronutriente, não dá para decorar. Por quê? Cada ser vivo tem um micronutriente importante. Eu vou falar alguns aqui. Sódio, iodo, que é importante para a glândula tireoide, cobre, cloro, ferro, que é importante para a hemoglobina, etc. Aqui nós temos uma tabela com as funções dos principais sais minerais. Essa tabela, vocês vão dar uma olhadinha depois da aula, vai estar no meu PowerPoint, beleza? Tá? Bem, aí nós vamos entrar agora nos compostos orgânicos. Primeiro, glicídios, carboidratos, sacarídeos ou açúcar. Tudo é a mesma coisa, tá? O que é um açúcar, então? É um vários hidroxila, aldeído. Você vê aqui, ó, hidroxila e o aldeído. Ou vários hidroxilas, cetonas. Você vê hidroxila, e aqui você tem uma cetona, que está no carbono secundário, tá vendo? Dupla O. Beleza? Então, açúcar é isso, polidroxialdeído ou polidroxicetona. Ele participa do metabolismo energético, principalmente, e também metabolismo plástico. Beleza? Quais são os tipos de açúcar que nós temos na célula? Os mais simples, monossacarídeos. Aí nós temos a glicose, frutose e a galactose. Só esses 3, que vocês lembrando, tá ótimo. Todos os 3 são hexoses, porque tem 6 carbonos. Tá? A desoxirribose e a ribose já são exceções. Por quê? São monossacarídeos estruturais. A desoxirribose vai fazer parte do DNA e a ribose do RNA. Beleza? Disacarídeo já é a junção de 2 monos. Como é que ele se junta? Pela ligação glicosídica. Lembrando que com a ligação glicosídica libera uma molécula de água. Maltose, sacarose e lactose, gligli, glifru e gligal são exemplos de disacarídeos. Oligosacarídeos já tem de 3 até 10 monossacarídeos. Já é um açúcar complexo, não é mais doce. Açúcar doce, gente, é mono e di, tá? Açúcar oligosacarídeo já não é doce mais, já não é solúvel. Portanto, ele já faz parte de uma estrutura, o glicocálice das células animais. Os polissacarídeos aí que são enormes mesmo, aí que não são mais solúveis, beleza? Eles fazem parte de ou armazenamento de energia, tá? Ou estruturas. Então, por exemplo, polissacarídeo de armazenamento energético. No animal é o glicogênio, que está no músculo e no fígado, e no vegetal é o amido, que está na raiz, está no caule, está na folha. E os estruturais? No animal, você tem a quitina, que faz parte do exoesqueleto dos artrópodes e da parede celular dos fungos. E no vegetal, você tem a celulose, que faz parte da parede celular. Beleza? Dê uma olhada nesse metabolismo de lipídio aqui, ó, onde a insulina tira a glicose do sangue e acumula no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. E depois vem o glucagon, tá? A insulina é produzida pelo pâncreas e o glucagon é produzido pelo fígado, tá?
O glucagon faz o contrário. Ele pega o glicogênio, quebra o glicogênio e libera a glicose para o sangue, tá? Então, lembrando disso aí. Bem, o segundo composto orgânico são os lipídios. Os lipídios, a maior característica dele é isso aqui, ó. Eles são insolúveis em água. Ô, Flávio, isso é ruim, né? É ruim, mas dessa ruindade, vamos dizer assim, sai a principal característica do lipídio na célula. Por quê? Porque eles servem para armazenamento de energia e para formação de estruturas dentro da célula. Raramente lipídio está envolvido em metabolismo de controle. Nós temos alguns hormônios e vitaminas que são de conteúdo lipídico, tá? O que são os lipídios? Eles são ésteres de ácido graxo com álcool. Olha aqui, ó. Você tem aqui um álcool, tá? Um glicerol, e aqui você tem um ácido graxo, C dupla O, OH. Quando você esterifica os dois, você tem um éster de ácido graxo com álcool, ou seja, um lipídio, beleza? Bem, tipos de lipídios. Glicerídeos são os óleos e as gorduras. Qual a diferença? O óleo é líquido, é insaturado e de origem vegetal. E as gorduras são pastosas, são saturadas e de origem animal, beleza? Bem, um fosfolipídio, gente, é exatamente igual a um glicerídeo, com uma diferença. Uma esterificação não é feita com ácido graxo, é feita com ácido fosfórico, por isso que chama fosfolipídio. Aí ele fica com a cabecinha polar e com 2 rabinhos apolares. Isso cria uma situação importantíssima para criar a membrana citoplasmática. Então, o fosfolipídio está aqui porque ele é um constituinte estrutural da membrana citoplasmática, beleza? Cerídeos são lipídios impermeabilizantes de superfície, tá vendo? Estão em cima de folha, no ouvido. Esterídeos são lipídios complexos, que têm álcoois de cadeia cíclica, tá? Você tem o colesterol, cuidado com o colesterol, ele tem o bom e o mal. O bom é o pesado, é o contrário do que você imagina, tá? O bom é o HDL e o mal é o LDL, é o leve. HDL é height e LDL é o light, tá? Por que o leve é ruim? Porque ele agarra dentro das veias e entope as veias. E por que o pesado, é bom? Primeiro, porque ele não agarra dentro das veias, isso já seria ótimo, e além disso, ele retira as placas de LDL. Quando você tem um HDL, ele tira as placas de LDL que estavam agarradas nas veias, beleza? Além disso, o colesterol é o precursor da vitamina D, tá? Muito importante, ela é fabricada na nossa pele quando a gente toma sol. Tomar sol agora nesse período do Covid é muito importante, tá, gente? Principalmente vovô e vovó, tá? Bem, características são moléculas orgânicas apolares, insolúveis em água, dos lipídios, tá? Eles são ésteres de ácido graxo com álcool, e a classificação: glicerídeos, fosfolipídios, cerídeos e esterídeos, que acabamos de ver. Vitaminas. Vitaminas são compostos orgânicos, só que elas não têm uma definição. Por quê? Porque não são homogêneas. Existe vitamina de tudo quanto é tipo de molécula orgânica. Por que elas são chamadas, então, num grupo de vitaminas? Porque elas agem em pequena concentração, estimulando o metabolismo celular. Nós temos 2 tipos de vitaminas. As lipossolúveis, que são apolares. Por quê? Porque são solúveis em lipídios. E as hidrossolúveis, que eu vou falar já já. As lipossolúveis, nós temos a vitamina A, que a carência dela determina a xeroftalmia, que é um problema na retina nos olhos, a cegueira noturna. Vitamina D, que determina o raquitismo. Por quê? Porque ele impede a absorção de cálcio e a fixação de cálcio nas estruturas sólidas do corpo, ossos, dentes, cornos. Vitamina E, que é uma vitamina envolvida diretamente na fertilidade, e a vitamina K, que é a anti-hemorrágica. Aqui vocês têm todas as informações sobre essas vitaminas que são importantes. Depois vocês dão uma olhadinha nisso lá. Beleza? E as hidrossolúveis, tá? Que são aquelas solúveis em água, são mais fáceis de ser eliminadas, tá? Por isso que um excesso de vitamina, uma hipervitaminose, só acontece com vitamina lipossolúvel, tá? A hidrossolúvel, você tem a vitamina C, cuja carência vai determinar o escorbuto, tá? Que vai cair os dentes, vai ter problema na gengiva, pode levar até a morte. Aquele mal do mar, tá? Que acontecia com nas antigas navegações. E as vitaminas do complexo B. Outra coisa aqui, complexo B, não é porque elas são iguais, não, tá? Elas têm composição química parecida, não. Totalmente diferentes uma da outra. O fato delas estarem agrupadas num grupo complexo B é porque elas agem normalmente nos nossos nervos, nos nossos
no sistema nervoso. Então, o complexo B, qualquer carência de vitamina, que quem não lembrar na hora, pensa em alguma coisa que tem a ver com sistema nervoso, cansaço, sabe? Falta de disposição, tá? Vitamina B1 vai determinar o beriberi, que é exatamente isso que eu falei. Vitamina B2 e B3 é a pellagra, que é a doença dos 3D, diarreia, demência e dermatite, tá? Que vai formar uma inflamação na pele. Vitamina B12, que é anemia perniciosa. Por que é perniciosa? Porque mesmo administrando, a pessoa está com anemia, você dá ferro para a pessoa, ela não cura da anemia, ela é perniciosa, tá? Por quê? Porque o problema dessa pessoa não é falta de ferro, e sim é falta de vitamina B12, tá? Proteínas são polímeros de aminoácido. O que é um aminoácido, gente? É uma molécula orgânica que tem um grupamento amina, NH2, e um grupamento ácido, C-O ou H. Amina, ácido. Tem um radical, que é a parte livre, que é a parte diferenciada do aminoácido. Existem 20 tipos de aminoácidos, porque existem 20 tipos de radicais. Quando um aminoácido liga ao outro, ele vai ligar sempre com o grupamento amina de um com o ácido do outro. Cuidado que eu inverti aqui. É o ácido de um com a amina do outro. Tanto faz, tá? Ácido de um com a amina do outro, ou amina de um com o ácido do outro. É sempre assim que se dá a ligação peptídica, liberando uma molécula d'água, beleza? Bem, elas participam do metabolismo plástico, tá? Metabolismo de controle, e lembrando mais uma vez, se proteína for usada para produzir energia na célula, é um caso de desnutrição. Bem, a proteína ela tem várias estruturas. A estrutura primária nada mais é do que a linha de aminoácidos unidas por ligações peptídicas, tá? É uma sequência de aminoácidos. A maior característica de uma proteína é a ordem desse aminoácido. Quem dita essa ordem, nós vamos ver já já, é o DNA, é o gene, é a sequência dos cistrons que estão no DNA. A estrutura secundária, ela se forma graças à interação entre os radicais. Ela pode ser de uma forma em hélice, que a gente chama de alfa-hélice, ou ela pode ser de uma forma em folha de sanfona, que é o beta-preguiada. São as duas estruturas secundárias. Lembrando que a estrutura primária não é funcional, e a estrutura secundária vai ser funcional para as proteínas fibrosas, tá? Bem, a estrutura terciária, ela se dá quando a proteína dobra em cima de si mesmo, criando uma espécie de um novelo molecular. Esse é o nome da estrutura terciária. As proteínas que têm função na estrutura terciária são as proteínas globosas ou globulinas, tá? Beleza? A estrutura quaternária nada mais é do que um complexo enzimático, ou seja, são várias enzimas que juntam e trabalham em conjunto, beleza? O que é desnaturar uma proteína? Desnaturar é fazer com que ela perca a sua estrutura funcional. Por isso que a desnaturação é um fenômeno físico, porque ele não altera a natureza da substância. Uma proteína de estrutura terciária, globulina, se ela virar secundária, ela perde a função, mas continua sendo uma proteína. Por isso que é um fenômeno físico. Como esse fenômeno é muito simples de acontecer, a variação da temperatura e do pH já desnaturam uma proteína. Por outro lado, a digestão já é um fenômeno químico, já vai ter alteração da natureza da molécula. Não é assim, Ricardo? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Tá? Então, aqui você tem uma proteína de estrutura terciária e aqui você tem aminoácidos. Isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, aqui houve uma digestão, um fenômeno químico. Beleza? Beleza? Bem, as enzimas são proteínas especiais que participam da acelerar uma reação química metabólica. Elas são catalisadores orgânicos. Quais são as características das enzimas? Elas têm elevada especificidade devido ao mecanismo chave-fechadura, que é o mecanismo onde a estrutura terciária da enzima se encaixa no substrato como uma chave se encaixa na fechadura. Beleza? Bem, as reações das enzimas são reversíveis. A mesma enzima que pega esse substrato e quebra, ela também pode pegar o produto e juntar para formar esse substrato. É a mesma enzima que faz uma coisa e faz outra. Tá? Quem vai determinar aqui se ela vai quebrar ou se ela vai unir é a concentração. Lembra do Lucão aí no equilíbrio de reações químicas? Se aumenta o reagente, você desloca para produto. Se você aumenta produto, você desloca para reagente. Beleza? Complexo enzima-substrato é a união entre a enzima e o substrato. Toda enzima tem que unir o seu substrato.
E outra coisa importante é que as enzimas não são degradadas na reação que elas catalisam. Elas podem ser reaproveitadas e continuam a catalisar aquela reação. Bem, quais são os fatores que afetam as enzimas? Primeiro, concentração de substrato. Se eu tiver zero de substrato, esse gráfico de cima aqui é que mostra a ação de uma reação química com enzima. Esse de cá é sem enzima. É lógico que se você aumenta o substrato, a reação linearmente vai aumentar. Isso é claro. Agora, na enzima não, ela não aumenta linear, ela aumenta exponencial, até chegar a uma concentração de substrato que vai dar atividade máxima. Daí para frente não adianta aumentar mais, que não vai ter aumento. Ah, Flávio, e aqui, por que aumentou? Nesse ponto X aqui, não adianta colocar substrato mais, eu coloquei mais enzima, por isso que a velocidade aumentou. Bem, qual o efeito da temperatura na atividade enzimática? Existe uma temperatura ótima que determina uma atividade máxima. Se você diminui a temperatura, a atividade cai. Se você aumenta a temperatura, a atividade cai. Se você diminui demais, a atividade despenca. Se você aumenta demais, a atividade despenca. Por quê? Porque quando você diminui demais a temperatura, quando você aumenta demais, você não vai afetar só a atividade da enzima, não. Você vai afetar a estrutura dela. Ela vai ser desnaturada. E, automaticamente, ela vai parar de catalisar a equação. O pH, gente, é igualzinho à temperatura, tá? Olha aqui o pH, ó. Tá? Você tem um pH da petialina, que é uma enzima que trabalha na boca. O pH ideal dela é o 7. A pepsina, que é uma proteína que trabalha no estômago. O pH ideal dela é 2. A lipase, ou lipidase, tanto faz, que trabalha no intestino. O pH dela ideal é 8,5, que é pH alcalino, que é o pH do intestino. Mudou o pH, a atividade da enzima cai. Beleza? Tá? Bem, outra proteína especial são os anticorpos, e agora nós estamos falando muito de anticorpo aí. São proteínas produzidas pelo nosso corpo que agem contra a ação de agentes invasores chamado antígeno. Quando você produz um anticorpo contra um determinado antígeno, nós dizemos que você tem imunidade. Olha bem, o anticorpo, gente, é essa molécula que parece com um Yzinho aqui, ó, e ele agarra, tá, tanto no vírus, tá vendo aqui, ó, quanto na célula, tá? Então, esse anticorpo, ele elimina, no caso aqui, o vírus é um antígeno, tá? Cada anticorpo só reconhece um antígeno, mecanismo, chave, fechadura. Vamos lembrar que anticorpo é uma proteína terciária, é uma globulina. Então, ele está na estrutura terciária, novelo molecular. Então, ele tem uma forma que se encaixa a um determinado antígeno. Daí, a especificidade entre anticorpo e antígeno, tá? Nós temos a imunidade ativa e a imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que o corpo nosso é que produz, então é ativo. Se o nosso corpo produz anticorpos, ele gera memória imunológica. Se ele gera memória imunológica, ela é uma imunidade que você fica o resto da vida com ela. Ela é definitiva. Quando a gente fala assim, gente, não é bem assim. Existem variações. Tem imunidade que ela é definitiva assim, ela fica 10 anos. Por exemplo, a imunidade contra tétano, ela demora 10 anos, depois passa. Nós estamos vendo aí desse coronavírus aí que ela não é muito grande o tempo de imunidade, não. A imunidade ativa, ela pode ser de dois tipos. Natural, quando você pega a doença e você mesmo produz anticorpos, por exemplo, quando você pega catapora, e uma vacina, quando você recebe um antígeno amenizado, tá? E você produz anticorpos mesmo. Então, você gera memória imunológica, tá? Bem, a vacina, gente, nós temos 3 gerações de vacina. A primeira geração de vacina era simplesmente pegar, por exemplo, um antígeno, vamos pegar um vírus, fazer com que ele morresse, tá? Você amenizava ele, para quê? Para que aquele vírus não conseguir mais criar, fazer mal para você, tá? E ao amenizar esse vírus, ele não fazendo mal, você pode injetar na pessoa e a pessoa gera memória imunológica. Então, a primeira geração de vacina é o antígeno amenizado. A segunda geração de vacina, você pegava, por exemplo, um antígeno, vamos pegar um arbovírus, que é um vírus que provoca um resfriadinho bobinho na gente, tá? É a vacina de vetor, tá? Você pega esse arbovírus e troca o DNA dele. Pega um DNA do coronavírus, por exemplo, e coloca dentro desse arbovírus, um pedaço, não é o DNA todo, não, tá? E aí você pega esse arbovírus modificado e injeta na pessoa.
Quando esse arbovírus começar a atacar a pessoa e criar um resfriadinho nela, ele vai liberar o DNA do vírus, do coronavírus, e você vai começar a conhecer o DNA do coronavírus e gerar anticorpos contra ele. Na hora que você pegar o coronavírus, você já vai estar preparado para atacar o coronavírus. Essa é a segunda geração, tá? E a terceira geração de vírus, de vacina, que é a mais recente, tem pouco tempo que se lida com ela, que é a vacina de DNA, de material genético, DNA e RNA, tá? Existe até uma desse tipo de vacina aí, que é de DNA ou de RNA. Você pega o DNA, no caso aí do coronavírus é o RNA, você pega o RNA do coronavírus, um pedaço dele, injeta na pessoa, subcutâneo, esse RNA do vírus vai entrar dentro da sua célula, vai usar a maquinaria da sua célula para produzir proteína do vírus. Na hora que você começar a produzir proteína do vírus, essa proteína vai ser liberada no seu corpo e você vai produzir anticorpos contra ele, tá? Então, nós temos essas 3 gerações. A primeira geração, galera, é uma geração de vacina que já é comprovada, já se sabe, já tem, né, como é que chama? Experiência de anos de usar. A segunda geração é mais recente, essa terceira geração é mais recente ainda. A imunidade passiva já é aquela que você recebe anticorpos prontos. Tá? Você não gera memória imunológica, então você fica imune um certo tempo, depois acaba. Ela é natural quando você ganha isso da sua mãe, pelo cordão umbilical ou pelo colostro, quando a mãe produz anticorpos e manda para você, e ela é artificial quando você produz um soro. O que é isso? Você pega o veneno da cobra, injeta. Estão fazendo isso com o coronavírus também, tá? Aqui no Brasil, inclusive, estão pegando o coronavírus, injetando no cavalo, o cavalo produz anticorpos contra o coronavírus, você extrai o sangue, uma parte do sangue desse cavalo, para não matar ele, você não quer matar o animal, tá? E pega esses anticorpos contra o coronavírus, que são do cavalo, e injeta numa pessoa que está lá mal na UTI. Quando você injetar esses anticorpos do cavalo contra o coronavírus, eles vão procurar o coronavírus no corpo daquela pessoa e vão eliminar o vírus, salvando a vida da pessoa. Beleza? Bem, os ácidos nucleicos, na verdade, eles são polímeros de nucleotídeos. Eles participam do metabolismo de controle, tá? O que é um nucleotídeo? Ele tem um ácido fosfórico, um H3PO4, que é esse aqui. Ele vai ter uma pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose, que é aquela ali. E ele vai ter uma base nitrogenada, que é aquela ali. Cuidado, hein? Nós temos 2 tipos de base nitrogenada. As púricas, que tem 2 anéis, que são maiores. Essa aqui é uma púrica, ó. É uma adenina. Tem um anel, 2 anéis. E as pirimídicas, que tem um anel só, que é a timina, citosina e uracila. Só tem um anel. Então, são menores. As bases púricas são maiores e as pirimídicas são menores. Aqui tem um anel e aqui são 2 anéis. Bem, o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é um monofio, tá, de polinucleotídeo. Tá vendo aqui, ó, você tem um nucleotídeo, depois você tem outro nucleotídeo, depois você tem outro nucleotídeo, depois você tem outro nucleotídeo. Eles vão se ligando, formando uma fita enorme, de mais de 1000. É muito polinucleotídeo mesmo, tá? Cuidado, o RNA, a pentose dele é a ribose e não tem timina no RNA. Por quê? Quem liga a ribose é a uracila, não é a timina. Ele é encontrado no núcleo do citoplasma e nós temos 3 tipos: o ribossômico, o mensageiro e o transportador. O DNA já é um bifio de polinucleotídeo em alfa-hélice, é desse jeito aqui, ó. O DNA não é uma fita igual uma escada normal, não. Ele é em alfa-hélice, porque ele é em espiral, beleza? A pentose dele é desoxirribose, portanto, não tem uracila, vai ter timina, que é a timina que se liga à desoxirribose, e ele só é encontrado no núcleo. Ah, tem DNA citoplasmático, Flávio, que eu ouvi falar. Tem. O DNA citoplasmático, ele está dentro de mitocôndria, dentro de cloroplasto e dentro de centríolo, tá? Por isso que esses organelas são capazes de se duplicar. Beleza? Tá? Joia. Estamos em cima da hora, tá? Bem, vamos mais rápido aqui. O RNA mensageiro, ele tem uma sequência, né, de código genético de 3 em 3, que é chamado de códon, tá? O RNA, cada sequência do RNA mensageiro é um códon. Então, ó, o RNA mensageiro é um livro que tem os códons que foram copiados a partir do DNA, tá? O RNA transportador, ele tem só uma sequência que é informacional, que é o anticódon. O outro lado dele é onde ele carrega o aminoácido, por isso que ele transporta o aminoácido. E o RNA ribossômico, ele não é informacional, é o único RNA, é o único ácido nucleico estrutural. Ele faz parte do ribossomos que participa da síntese proteica. Beleza? Bem,
O dogma central da biologia é uma grande verdade. A célula é viva quando ela pega o DNA e consegue replicá-lo ou autoduplicá-lo, que é uma cópia do DNA formando a cópia dele mesmo. Ou quando ele consegue transcrevê-lo, que é pegar o DNA e transcrever para o RNA. E depois quando ele consegue traduzi-lo, que é pegar o RNA e formar uma proteína. Vamos ver como é que isso acontece. A autoduplicação semiconservativa, ela acontece dentro do núcleo somente no período S da intérfase. E ela é mediada pela enzima DNA polimerase, DNA pol. Beleza? Ela é semiconservativa por quê? Porque quando você pega um DNA e abre ele com a DNA pol, tá? Ele vai pegar uma fita velha e uma fita nova, e a outra fita velha e a outra fita nova. Isso é semiconservatividade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cada DNA formado conserva uma fita velha e uma fita nova. Lembrando que é A com T, com 2 pontos de hidrogênio, e G com C, com 3 pontos de hidrogênio. AT 2, GC 3. Beleza? Joia? Bem, a transcrição é quando um pedaço, não é o DNA todo, não. Esse pedaço é chamado gene. Então, quando um pedaço de DNA é transcrito, tá? Você copia um RNA a partir desse pedaço. Ele ocorre no período G1 ou G2 da intérfase. Nunca na mitose, tá? Na mitose e na meiose, o DNA ele vai estar espiralizado, portanto, não vai ter atividade metabólica. Tá? Ele é mediado pela RNA pol, lá era DNA pol, aqui é RNA polimerase, tá? E ele faz uma cópia de RNA a partir do DNA. Cuidado aqui, hein, gente? Na hora de você fazer a transcrição, o T do DNA você vai usar A. E o A do DNA você não pode pôr T, não, você tem que pôr U. Lembrando que está sendo sintetizado aqui é RNA. G com C, T com A com U, G com C, A com U, C com G. Beleza? Tá? Bem, na tradução ou síntese proteica, é o processo que vai acontecer no citoplasma. Ele vai acontecer no G1 e G2 também, tá? E ele é executado pelos ribossomos. Na tradução, olha aqui, olha, o DNA, ele faz uma cópia de RNA, essa cópia sai do núcleo e vai ser traduzida usando o ribossomo como o cozinheiro aqui. O ribossomo é que organiza tudo. Perceba que eu vou lendo um códon no RNA mensageiro, que vai ser complementar a um anticódon no RNA transportador, que vai trazer um aminoácido. Então, cada aminoácido tem um anticódon, um códon, e se você copiar aqui antes, né, que veio do DNA, é o cistron. Olha, aqui T, A e C. Esse T, A, C é o que estava onde? No DNA. Então, cada aminoácido vai ter um cistron, que está no gene e no DNA, um códon, que está no RNA mensageiro, um anticódon, que está no RNA transportador, referente a um... Aqui, ó, a tabela. Essa tabela é a tabela de códons. Cuidado com a tabela, hein? Se tiver U, só pode ser códon ou anticódon. Se tiver T, só pode ser a tabela de cistron, beleza? Cuidado que essa tabela é degenerada. Por que o código genético é degenerado? Porque você pode ter mais de um códon para o mesmo aminoácido. Nunca 2 códons para 2 aminoácidos para o mesmo códon. Nunca, nunca. Você pode ter mais de um códon para um aminoácido. Lembra disso, beleza? Aqui mostra que você tem um DNA dentro do núcleo. Esse DNA, ele forma o RNA ribossômico, ele forma o RNA transportador e ele forma o RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, o RNA ribossomo também sai, forma os ribossomos, e o RNA transportador também sai e pega o aminoácido. Os 3 trabalham juntos para produzir uma proteína. Essa proteína vai virar uma enzima que vai trabalhar no metabolismo da célula. Beleza? Bem, o metabolismo energético são as reações de produção e acúmulo de energia, tá? Produção de energia, gente, é fermentação e respiração. Todo ser vivo tem que fermentar e ou respirar. Não tem escapatória. Planta também. Alga também. Animal, todo mundo. Ou respira, ou fermenta, ou faz os dois. Agora, quimiossíntese e fotossíntese, só seres autótrofos, porque aqui eles dominam a tecnologia de acumular energia do meio. A quimiossíntese acumula energia de uma reação química e a fotossíntese acumula energia da luz. Só faz quimiossíntese e fotossíntese os seres autótrofos, tá? Beleza? Bem, no metabolismo energético, participa dessa reação uma molécula que acumula energia, que é o ATP ou GTP, e uma molécula que acumula elétrons, que é o NAD ou o FAD. São moléculas
acessórias do metabolismo energético. Uma para acumular energia, que é o ATP ou o GTP, e outra para acumular elétrons, que é o NAD ou o FAD. Beleza? Bem, na fotossíntese, que é uma reação de redução de acúmulo de energia, nós temos a fase clara, que é a fase que acumula energia no ATP, tá? Acumula energia da luz no ATP, e que quebra a água e acumula o elétron no NAD. E a fase escura, que vai usar o ATP e o elétron da água que está no NAD para reduzir gás carbônico até a glicose, C6H12O6. Beleza? Bem, lembrando de algumas coisas importantes. A água é utilizada como doadora de hidrogênios e de elétrons. O oxigênio que é liberado durante a fotossíntese, todo tem origem na água, não vem de outro lugar, tá? E provavelmente os primeiros seres que fizeram fotossíntese na Terra foram cianobactérias. E última coisa, né? Lembrar que o pulmão do mundo não é a Amazônia, não, obviamente. São as algas fitoplanctônicas, euglenofita, pirrofita e crisofita, que são as algas do reino protista, tá? Bem, aqui nós temos um resumo da fotossíntese, a fase clara, ó, pegando a luz e acumulando energia na forma de ATP. Quebrando a água, liberando o oxigênio e pegando o hidrogênio, o elétron da água e colocando o NADPH2, tá? O ATP e o NADPH2 vai para a fase escura, que vai capturar a glicose, o CO2 vai formar a glicose. E ele vai liberar NAD outra vez para a fase clara e ADP mais PI para a fase clara. Então, há moléculas que saem da fase clara e vêm para a fase escura, e há moléculas que saem da fase escura e vêm para a fase clara. Beleza? Bem, a intensidade luminosa que vai ser usada na fotossíntese, a luz que mais é absorvida é na faixa do azul e do violeta e do vermelho e do laranja. Por quê? Porque a menos absorvida é na fase do amarelo e do vermelho. É só lembrar, gente, a planta de que cor? Verde. Se ela é verde, você está enxergando a cor verde. Significa que a luz branca está batendo na folha e está refletindo a verde e a amarela. Então, essa luz que está sendo refletida pela planta não é absorvida pela planta. Beleza? Bem, a intensidade luminosa, quando você tem pouca luz, a fotossíntese é baixa. Aumenta a luz, aumenta a fotossíntese. Aumenta mais a luz, aumenta a fotossíntese. Aumenta mais a luz, aumenta mais a fotossíntese. Aumenta mais a luz, não aumenta mais a fotossíntese. Chegamos no máximo. A respiração não é afetada pela luz. Então, você tem um ponto aqui, gente, que é o ponto B, que a gente chama de ponto de compensação luminoso, que é o ponto onde a fotossíntese se iguala à respiração. Se a planta ficar iluminada com menos luz do que o PCL dela, ela morre. Se ela ficar iluminada no PCL dela, ela vai ficar estática, não cresce nem desenvolve. Agora, se ela ficar iluminada com a quantidade de luz acima do PCL, ela se desenvolve. Com isso, eu consigo classificar uma planta umbrófila, que tem um PCL mais baixo. Por quê? Porque ela gosta de sombra. E uma planta heliófila, que tem um PCL mais alto, porque ela só consegue viver diretamente sobre a luz solar. A quantidade de gás carbônico que determina a fotossíntese é muito parecido com a luz. Quando o gás carbônico é baixo, fotossíntese baixa. Aumenta o gás carbônico, aumenta a fotossíntese. Aumenta mais, chega no máximo. Aumenta mais, não adianta mais. Agora, olha o máximo aqui, gente, 0,2%. E a natureza? A nossa atmosfera tem quanto de gás carbônico? Olha a quantidade de gás carbônico que nós temos na nossa atmosfera. 0,35. Então, o gás carbônico é, sem sombra de dúvida, um limitante da fotossíntese na nossa atmosfera. Gravem isso, tá? Isso cai em prova. A quantidade de gás carbônico que tem na atmosfera é muito abaixo do que a planta precisaria, tá? Para fazer muito mais fotossíntese. Por isso que eu acredito, né, na retomada da vida na Terra. Se a gente parar de poluir, parar de acabar com as florestas, deixar a floresta crescer outra vez e fazer o papel dela, elas conseguem capturar esse gás carbônico em excesso, né, do efeito estufa que tem por aí. O problema é você ter um conceito para não desmatar e não produzir mais gás carbônico. Beleza? A temperatura, existe uma temperatura ideal, que é muito próxima de 40 graus, tá? Que determina a fotossíntese máxima. Caindo a temperatura, cai a fotossíntese. Aumentando a temperatura, cai a fotossíntese. A fotossíntese da planta é diferente da fotossíntese da bactéria. Olha as diferenças, ó. A fotossíntese da planta usa água, a luz é visível, tem clorofila e libera oxigênio. A fotossíntese da bactéria não usa água, é H2S. A luz é infravermelho, que não é visível aos nossos olhos, por isso que a bactéria faz fotossíntese no escuro.
O pigmento é a bactéria clorofila que está dispersa no citoplasma. E lembre-se, bactéria não libera oxigênio, não renova oxigênio. Por quê? Como ela não usa água, ela libera enxofre elementar. Beleza? Bem, a quimiossíntese só acontece com bactéria. A diferença é muito parecida com a fotossíntese da bactéria. A diferença é que a energia não vem da luz, ela vem de uma reação química. Se ela vier da amônia, é uma nitrobactéria. Se ela vier do enxofre, ela é uma sulfobactéria, e assim por diante. Beleza? Bem, a fermentação é a oxidação incompleta da glicose. Por isso que ela só libera 2 ATPs. Olha aqui, tem uma reação de fermentação. Você pega a glicose, libera 2 álcoois, 2 gás carbônicos, e o organismo que fez essa fermentação consegue 2 ATPs. Como a fermentação é muito simples, ela é dividida em 2 etapas, glicólise e fermentação. A glicólise, a glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, aqui, 2 ácidos pirúvicos, e forma-se 4 ATPs, mas gastou 2 no início, então rende 2 ATPs. O problema é que se forma 2 NAD reduzido. Esse NAD reduzido tem que ser reoxidado. Essa reoxidação acontece na segunda etapa, que é a fermentação propriamente dita. Então, a fermentação propriamente dita, que é a segunda etapa da fermentação, não produz energia, só serve para regenerar o NAD. Beleza? Aí você tem vários tipos de fermentação. Lembrando, a alcoólica, que é aquela que libera álcool para regenerar o NAD, ela é típica de fungos. As outras 3 são de bactérias. Lembrando que tem essa aqui em especial, que é a lática, que é a que acontece nos nossos músculos quando você vai fazer uma atividade além da sua capacidade respiratória, ou seja, uma atividade anaeróbia, beleza? A respiração já é a oxidação completa. Se ela é completa, produz muito mais ATP, 38 ATPs, tá? Por isso que ela é muito mais perigosa. Então, ela é dividida em 4 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. Percebam que a primeira etapa é igual à fermentação. O que se indica? Que provavelmente a respiração ela evoluiu a partir da fermentação. Na respiração, uma glicose C6H12O6 mais 6 oxigênios são quebrados em 6 gás carbônico, ou seja, quebra a glicose todinha, ela é completa, beleza? Liberando 38 ATPs. A anaerobiose é quando acontece a fermentação. Então, só vai liberar 2 ATPs. E a aerobiose é quando acontece a respiração, vai liberar 38 ATPs, aqui está 36, por quê? Até bom falar isso. Alguns autores consideram que quando o ácido pirúvico entra na mitocôndria, ele gasta 1 ATP. Então, são 2 ácidos pirúvicos, vai gastar 2 ATPs. Então, não renderia 38, rende só 36, porque gasta 2 ATPs. Beleza? Bem, comparando respiração com fotossíntese. A respiração pega glicose mais oxigênio, produz gás carbônico mais ATP. Beleza? A fotossíntese pega gás carbônico mais água e produz glicose mais oxigênio. Ou seja, uma coisa é exatamente o contrário da outra. Por isso que a gente fala no grande contrato biológico que existe na Terra, né? Os seres heterótrofos dependem dos seres autótrofos para viver. Nós não conseguiríamos viver se a gente acabasse com as plantas do planeta Terra, com as algas, né? Com os seres autótrofos. Com isso, a gente acaba a nossa primeira parte da nossa revisão. E estamos quase acabando a aula. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa da segunda parte. É correria, né, galera? Eu estou vendo, eu entendo bem isso aí. Opa, aqui. Se não der tempo, eu já queria marcar com vocês o resto, porque eu criei 3 PowerPoint, tá? Eu estou entrando no 2 agora, e já está acabando a minha aula, né? Quando é que começa a outra aula, hein, Lucão? Fala para mim aí. Eu nem sei. 8h30. 8h30. Falta 5 minutos. Então, acho que não vale nem a pena eu pegar aqui. Eu também acho que não vale, não. Gente, eu programei. Engraçado, eu treinei. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Para poder Pode parar de gravar. Pode parar. Eu treinei aqui em casa ontem e deu certo. Eu consegui fazer as 3 numa